Rapaz, ajeita a cadeira aí, pega um café, uma cerveja ou um copo d'água, porque hoje não é vídeo curto não. Hoje a gente vai começar uma maratona de 2 horas com os causos e piadas mais famosos do Chicão, aquelas histórias que o povo mais comenta, mais ri e mais reconhece. Mas antes de mergulhar nessa viagem longa, a gente vai abrir do jeito certo, com mais um daqueles momentos que todo mundo viveu, mas só percebe quando alguém puxa o assunto. Então já deixa o like agora, se inscreve no canal e comenta aí embaixo de onde você está assistindo. Porque esse tipo de vídeo não é para passar correndo, é para deixar rodando, ir ouvindo, rindo, lembrando e percebendo que muita coisa que parecia pequena acabou virando história grande. Se em algum momento você pensar, isso aconteceu comigo também, fica tranquilo, você está no lugar certo. Agora bora começar esse primeiro caos, porque daqui pra frente é 2 horas de conversa boa, risada e lembrança que não acaba mais. Rapaz, esse caos também não começou no meu tempo. Começou com silêncio. Silêncio de adulto quando alguém solta uma pergunta simples demais para quem ainda se acha jovem. Eu estava encostado num canto, conversa indo, café esfriando, quando um sujeito virou e falou assim, do nada, como quem não quer nada, mas quer destruir todo mundo. Você tá ficando velho, sim. Pronto. Frase incompleta é igual exame de sangue. Só vem coisa ruim depois. Aí o primeiro teste veio disfarçado de conversa fiada. Você lembra quando o telefone tinha fio curto e você tinha que conversar quase abraçado na parede? Rapaz, aquilo não era telefone, era castigo. O fio esticava, enrolava, puxava de volta. Se alguém levantasse o fone na outra extensão, a conversa virava novela compartilhada. Privacidade era mito urbano. Outro já entrou sem dó. Você lembra de rebobinar fita VHS antes de devolver? Isso não era gentileza, era sobrevivência. Se devolvesse sem rebobinar, o atendente da locadora te olhava como se você tivesse xingado a mãe dele. Rebobinava no videocassete mesmo, gastando energia, paciência e dignidade. Aí veio a pergunta que matou uns 3 ali na hora. Você já bateu palma para a televisão quando a imagem voltava sozinha? Rapaz, isso era fé pura. Não tinha técnico, não tinha YouTube, tinha tapa na lateral da TV, reza baixa e esperança, e funcionava. Até hoje ninguém explica. Outro lembrou, com aquele sorriso de quem sabe que perdeu. Você lembra quando o controle remoto tinha que levantar para funcionar? Era tecnologia por presença. Você levantava o braço, apontava, inclinava a cabeça, fazia força no botão como se fosse dar mais sinal. Se sentasse errado, não pegava. E filme. Então, você assistiu o filme gravado da TV e pulava a propaganda no avanço rápido, só que sempre passava demais e tinha que voltar. Aí voltava pouco, aí avançava de novo. Quando acertava, o filme já tinha acabado metade. A conversa começou a ficar perigosa quando entraram nos costumes. Você já ligou para a casa de alguém e perguntou, posso falar com fulano, sem saber se ele estava? Não tinha status online. Você ligava no escuro. Quem atendia podia ser pai bravo, mãe curiosa ou irmão fofoqueiro. Era roleta russa social. Aí, alguém foi cruel. Você lembra de decorar telefone? Rapaz, isso é coisa de gente que sofreu. Número da casa, do trabalho, da tia, do amigo. Hoje ninguém sabe nem o próprio. Outro já jogou a pá de cal. Você já saiu de casa sem saber a hora de voltar e voltou vivo? Sem celular, sem mensagem, só confiança excessiva da mãe e sorte. E música de novo apareceu. Você já gravou música da rádio torcendo pro locutor não falar em cima? Aquilo era tensão real. O dedo no rec, o coração acelerado, o locutor respirando. Quando ele falava o nome da rádio em cima do refrão, era vontade de desligar o mundo. Aí veio moda. Você usou relógio que mudava de cor conforme a roupa? Ou pelo menos fingia que combinava? Relógio grande, pesado, que marcava tudo menos a hora certa. E escola, claro. Você já apagou matéria do quadro com a mão porque apagador estava imundo? Era giz, suor e coragem. A mão ficava branca, a alma um pouco suja, mas a lição aprendida. Prova surpresa? Você já estudou rezando para cair só o que você leu por cima? E sempre caía o que estava no verso da folha, na última linha, no rodapé do livro. E comida? Você já tomou refrigerante quente porque era isso ou nada? Geladeira era luxo emocional. O importante era ter. E viagem então? Você já viajou olhando placa de cidade e lendo em voz alta? Sem GPS. Sem rota alternativa. Errava o caminho
e fingia que era passeio. A conversa já estava pesada quando alguém falou: você já esperou o filme começar sem saber a hora exata? Perdeu o começo, perdeu mesmo. Não tinha voltar, não tinha replay, não tinha chorar no Twitter. E aí veio a última, aquela que ninguém conseguiu rebater. Você lembra quando ficar acordado até meia-noite era evento e hoje é rotina sem emoção? Pronto, ninguém respondeu. Só aquele silêncio respeitoso de quem percebeu que o corpo ainda vai, mas o tempo já passou. Aí alguém quebrou o clima e falou: rapaz, se você lembra disso tudo, não é que você está ficando velho não. Deu uma pausa dramática. Você só viveu num tempo que não volta, mas deixou história suficiente para contar. E a conversa seguiu, porque quem viveu isso não sente saudade. Sente orgulho de ter sobrevivido sem Wi-Fi. Rapaz, deixa eu te falar uma coisa aqui no meio desse caos. Se você está ouvindo até agora, pode ficar tranquilo, porque a coisa só vai melhorar. Daqui para frente começam a entrar os causos e as piadas mais famosos do Chicão, aqueles que o povo mais comenta, mais ri e mais pede para voltar. O clima vai dar uma esquentada, viu? O tom vai mudar, então não sai daí não. Deixa esse vídeo rodando, aumenta um pouquinho o volume e continua ouvindo. Porque o que vem pela frente é justamente uma seleção dos melhores momentos dos causos e piadas com Chicão. E você vai entender rapidinho por quê. O caos do pescador campeão. Rapaz, teve uma vez que eu, seu Tião e Zé da Venda fomos pescar no rio. Só que era noite de lua cheia e o Zé jurava que era a melhor hora para pegar uns peixão grande. Eu, desconfiado, já fui dizendo: ó Zé, peixe grande de noite só aparece em história de pescador. Ele riu e falou: pois se prepare, que hoje eu vou te mostrar um peixe maior que eu. Aí pronto, fomos nós três, com lanterninha, samburá e vara de bambu. O problema é que o Zé levou cachaça também, né? E pescaria com cachaça vira mais contação de história do que pesca mesmo. De repente, o Zé gritou: peguei um monstro. Nós corremos para ajudar, porque ele quase caía dentro do rio, o bicho puxava com força. Eu pensei: rapaz, deve ser um dourado dos grandes. O Zé suava, a vara entortada e ele berrando: esse bicho vai me puxar para dentro d'água, socorro! Eu e seu Tião seguramos ele. Foi uma luta de quase meia hora. A linha cortando a água, nós arrastando o Zé para trás e ele gritando que era o maior peixe da vida dele. Quando finalmente tiramos, sabe o que era? Um pneu velho de caminhão, todo cheio de lama. O Zé ficou branco, depois vermelho, e nós rachamos o bico de rir. Ele ainda tentou disfarçar: esse pneu aí é raro, só dá nesse rio. Vou vender caro na borracharia. E até hoje ele jura que perdeu o peixe junto com o pneu. Ó. Um dia o mineiro resolveu pescar sozinho. Estava de saco cheio de muita gente em volta dele. Vara na mão, lata de minhoca e lá vai ele pro rio, bem cedinho. No caminho, um caboclinho começou silenciosamente a acompanhá-lo e logo o mineiro pensou: ô saco, será que esse caboclinho vai ficar grudado em mim? Chegaram na beira do Rio Verde e o caboclinho do lado, sem falar nada. O mineiro se apruma e começa a pescar em silêncio para não espantar os peixes. Passaram-se 3 horas e o caboclinho acocorado olhando sem dar um pio. Mais 3 horas e o caboclinho só assuntando. Já no finalzinho do dia o mineiro ficou com pena e oferecendo a vara pro caboclinho, disse: ô menino, quer pescar um cadim? E o caboclinho responde: Deus que me livre, moço, tem paciência não, senhor. Infeliz namorava uma linda moça numa fazenda depois do cemitério da cidade de Araújos. Diziam que o infeliz tinha medo até da própria sombra, mas a moça era tão bonita que ele trancava a respiração e passava zunindo pela rodovia e nem olhava para o portão do cemitério quando vinha sozinho da casa dela. Ou então esperava alguém que viesse para a cidade ficando de plantão na beira da rodovia, e se não aparecesse ninguém bem, criava coragem e amassava cascalho passando como vento pelo cemitério. Para ir, tudo bem, mas na volta sua calça enchia. Tinha que voltar por volta de no máximo 10 horas da noite, bem antes da meia-noite. Era difícil de atravessar aqueles 100 metros em frente ao cemitério. Parecia que os passos não rendiam e só cascalho rolando debaixo dos pés. Qualquer ventinho, qualquer morcego ou coruja que atravessava na frente. Santo Deus, era promessas e mais promessas para cumprir no outro dia. Segundo contavam os antigos, à meia-noite as almas penadas saíam do cemitério e rondavam tudo por ali. E tinha gente que jurava que já havia visto algumas coisas.
Então, depois de 3 meses de namoro, já se beijava à vontade, já se relava à vontade, e a cada dia suas mãos mapeavam mais ainda aquele corpo jovem e ardente. A mocinha já estava ficando mansinha, igual mulher quando quer dinheiro de marido. Então, voltar às 10 horas da noite, passou para 10h30, 11h30, e o namoro estava fervendo. Já se fazia quase de tudo e não se via a hora passar, e aqueles momentos de carícias compensavam o medo da volta. Bom, né? Fim de semana, vigilância vai relaxando, alpendre meio escuro e a bananeira deu cacho, a jurupoca piou, a vaca foi pro brejo e o tempo passou, como também o sino da igreja fez com que a roseira murchasse, o papagaio emudecesse e a bica d'água secasse. Meia-noite no prego, num gesto automático, guardou a matula de qualquer maneira, abotoando a braguilha toda errada e nem olhou para trás para ver o beijo carinhoso que a amada lhe mandava. E pé na estrada. Só se ouvia o fafalhar de cascalho debaixo dos pés na estrada de chão e ele pensando, bem, meia-noite, o relógio da igreja pode estar adiantado, alguém já havia dito isso. E ninguém sai assim por aí de supetão, até espreguiçar primeiro, tomar um banho e escovar os dentes. Trocar de roupa. Gastava-se uns 20 minutos ou mais. Tranquilo, dava tempo de chegar até lá e atravessar aqueles malditos 100 metros em frente ao cemitério. E só cascalho amassado pela rodovia e a respiração trancada desde a saída da casa da namorada. E promessas e mais promessas para cumprir no outro dia. O sino da igreja repicou novamente. Já via o cemitério e as luzes da cidade, como também o barulho de alguém amassando cascalho pela rodovia atrás dele. Graças a Deus, não estava sozinho. Pensou, tinha companhia para passar em frente ao cemitério e pôde então soltar a respiração. Olhou para trás, a lua estava clara e então viu uma jovem vestida de branco caminhando apressadamente na mesma direção da cidade. Parou e esperou cumprimentando aquela moça corajosa e logo uma pergunta óbvia. Você, uma moça bonita assim, não tem medo de andar sozinha esta hora da noite não? Quando eu era viva eu tinha, disse ela, entrando para o cemitério. Dizem que ele teve que lavar bem as roupas a semana inteira. A calça encheu. Rapaz, deixa eu te falar uma coisa rapidinho. Se você chegou até aqui é porque alguma coisa desse vídeo já te pegou. Ou você riu, ou lembrou de alguma história, ou pensou, uai, isso já aconteceu comigo. Então aproveita agora e dá uma força pro canal. Se inscreve, deixa o like e comenta qualquer coisa aí embaixo, pode ser até tô ouvindo. Isso ajuda o vídeo a chegar em mais gente que também gosta desse tipo de conversa. E garante que essa roda de causos continue crescendo. Agora bora continuar porque ainda tem muitos causas e piadas boas selecionados pela frente. O Coronel Coriolano e o Zé Mindinho. Na cidadezinha tinha só uma barbearia. E num dia desses, quem é que se encontra lá dentro? O Coronel Coriolano e o Zé Mindinho, 2 inimigos políticos declarados que não podia nem se ver de longe. Os 2 sentaram cada um na sua cadeira e os barbeiros já ficou de butuca sabendo que se um abrisse a boca ia vir faísca. Ficaram quietinhos, tesoura pra cá, navalha pra lá, silêncio que dava até pra ouvir o zunido do mosquito. Quando terminaram quase junto, o barbeiro do coronel pegou a loção pós-barba, mas o coronel levantou a mão e falou: "Ih, não! Nada de perfume, senão a patroa vai sentir o cheiro e pensar que eu tava no bordel." O outro barbeiro olhou pro Zé Mindinho e perguntou: "E o senhor, seu Zé, vai querer loção?" O Zé sorriu matreiro, coçou o queixo e respondeu: "Uai, pode passar. Minha mulher não sabe como é que é cheiro de bordel, não. Ela nunca trabalhou lá." Diz o povo que a barbearia até hoje está fechada para reforma, mas a verdade mesmo é que os barbeiros largaram as tesouras e nunca mais abriram a porta. Remédio no céu é sempre mais barato. E aconteceu, lá para as bandas de Sacopé de Monte Verde, que o capitão Nicolino Borba, usurário danado que era, sentiu uma fisgada no peito, caiu duro no chão, dado como morto foi. Logo juntaram gente, puseram ele num caixão de veludo, flor por cima, grinalda, e lá ia o cortejo pro cemitério, silêncio de respeito. Mas eis que de repente, no meio das rosas, o defunto abre os olhos, esperneia e começa a falar: "Que negócio é esse? Que despautero é esse, minha gente? Enterro de primeira, caixão de veludinho, jasmim de rosa por cima. Isso é para estuporar."
Despesa muita para um defunto só, desperdício. Foi aquele rebuliço. Corre médico com maleta, põe o ouvido no peito do capitão e vê que o cabra estava bem vivo, coração batendo firme. Aí aproveitou para dar o diagnóstico. Dessa vez o capitão escapou, mas lhe digo, não vai muito longe se não fizer tratamento urgente. O capitão, ainda deitado dentro do caixão, perguntou de mansinho: se não é falta de respeito, doutor, enquanto fica essa medicina? O médico, ligeiro, já passou na máquina de somar e respondeu: 800 conto para um tratamento completo. O capitão Nicolino arregalou os olhos, coçou o bigode e disse alto: então toca o enterro, minha gente. Por esse preço eu prefiro morrer, que remédio no céu é mais barato. O caipira e a injeção Brasmaged assim. O brasileiro é antes de tudo um forte, como dizia Euclides da Cunha. Mas o brasileiro do interior, às vezes, tem medo de cruz na beira do caminho, do diabo, do lobisomem, do saci, da mãe d'água, da mula sem cabeça, etc, etc. Entidades que jura de pé juntos um vizinho, um compadre ou um amigo já viu. Isto quando é modesto, pois no mais das vezes ele mesmo que está contando a história já topou com o trem numa encruzilhada no meio da noite, quando caçava tatu ou voltava de alguma festa em qualquer fazenda vizinha. Outro medo, pânico do nosso caipira é de injeção. Basta você mostrar uma agulha para ele ficar aperreado e ir se afastando de mansinho com alguma desculpa. Nossa senhora, tem que ir, esqueci de apartar as vacas. O medo de injeção é tanto e tão comum que deu origem a inúmeros causos, alguns dos quais já incorporados definitivamente em nosso folclore, como este que está no livro Violeiros do Norte, de Leonardo Mota, editora Monteiro Lobato, 1925, e que transcrevemos como está no original. Certo médico teve de aplicar num velho sertanejo uma série de injeções de mercúrio. Dolorosas que são tais injeções, a terceira ou quarta das mesmas. Quando o clínico procurava lancetar a nádega do cliente matuto, notou que este encolhia as traseiras, num irreprimível nervosismo. Observando isso, perguntou-lhe: que história é essa? Você está com medo? É medo não, seu doutor. É o diabo da bunda que está ficando veaca. Na cidade de São Vicente das Pedras, todo ano tinha leilão de porcos e galinhas. E seu Justino, homem sabido, mas com pouca paciência, decidiu que ia comprar um porco barato. Chegando lá, o leiloeiro começou a gritar: quem dá 100? Quem dá 150? Quem dá 200? Seu Justino cochichou para a esposa: uai, deixa esperar o bicho cansar, que aí sai mais barato. Quando o porco já estava todo cansado e olhando para o chão, Justino levantou a mão: eu dou 50. O leiloeiro olhou surpreso e disse: 50? Mas o bicho vale 300. Pois é, respondeu Justino, mas ele já está cansado, coitado. No fim, Justino levou o porco, mas teve que correr atrás dele até em casa, porque o bicho, mesmo cansado, resolveu não colaborar. A festa do padre. Na cidade de Boa Vista do Norte, o padre resolveu fazer uma festa na igreja para arrecadar fundos. E convidou todo mundo, mas tinha um problema: o padre era muito pão duro. Ele contratou um músico barato e comprou só um bolo pequeno. No dia da festa, o povo chegou e começou a reclamar: padre, não tem nem bolo para todo mundo. O padre, sem perder a calma, respondeu: meus filhos, lembrem-se, alegria não se compra com dinheiro. Quando a música começou, o músico só sabia tocar uma música e repetia sem parar. Mas o povo dançou, cantou, comeu o bolo que tinha. E o padre ficou orgulhoso, achando que tinha economizado e alegrado a cidade ao mesmo tempo. E assim, aquela festa entrou para a história como a mais divertida e econômica que Boa Vista já teve. Ha, ha, ha! 2 mineiros brincando de antônios valendo uma aposta. Gordo, magro, homem, mulher, preto, branco, verde. Verde? Nada disso, verde não tem antônimo não. Você tá roubando? Claro que tem, sou. E qual que é? É maduro, uai? Ai, caramba, não é que é mesmo, eu tinha me esquecido. Vamos de novo valendo. Mais uma cerveja. Agora eu que vou começar. Pode começar. Saúde? Doença? Moiado? Seco? Deus? Diabo? Cueca? Calcinha? Fumo? Que? Desde quando fumo tinha antônimo? Fumaça não é. Você é burro, sou. Ao contrário de fumo é vórtemo. E assim continuar a brincadeira.
é voz corrente, que mineiro é cauteloso, não toma posição política, fica sempre com o pé atrás, pode até ser verdade, senhor. Lembro da história do seu Dorico, padeiro famoso lá na cidade, que já perto dos 90 anos ficou doente de vez, internaram ele em estado grave, os médicos falaram que o caso era complicado e que, pela idade dele, pouca chance de vida tinha. Como o seu Dorico era muito religioso, trouxeram logo o padre Fonseca, amigo dele, para dar extrema unção. O padre chegou perto da cama, fez o sinal da cruz bem devagar e falou baixinho: Seu Dorico, o senhor não está bem, mas vim lhe trazer o alívio. Antes de partir, afirme sua fé em Deus e esconjure o diabo. Seu Dorico abriu os olhos, olhou o padre e ficou quietinho. Padre Fonseca insistiu: Seu Dorico, antes de morrer, professe sua fé em Deus e esconjure o diabo. E o ancião, nada calado que nem pedra. Aí o padre, já meio encucado, abaixou no ouvido dele e perguntou: Seu Dorico, o senhor não quer renegar e esconjurar o diabo, não? O velho deu um sorriso matreiro, coçou a barba devagarinho e falou baixinho: Não é isso não, padre, é que enquanto eu não tiver certeza se vou para o céu ou para o inferno, é melhor não me indispor com nenhum dos dois. Ô, meu povo, agora eu vou falar para vocês umas frases engraçadas. A luz viaja mais rápido que o som. Por isso algumas pessoas parecem brilhantes até você ouvi-las falando. Perguntei ao meu espelho mágico se havia no mundo alguém mais belo do que eu. Talvez depois que parar de rir ele me responda. Sabe aquela hora em que dá aquela vontade de arrumar a casa e lavar a louça? Pois é, eu também não. Quem nunca teve dor de barriga no ônibus não sabe o significado literal da expressão cagando e andando. Por que os filhos do Bin Laden são felizes? Porque o papai os ama. Pai, roubaram meu carro. Você conseguiu identificar os ladrões, filha? Não, pai, mas anotei a placa do carro. Amor não é uma coisa que mexe por dentro e deixa marcas quando passa. O nome disso é diarreia. Só existe um lugar no Brasil onde não existem políticos corruptos, na cadeia. Te desejo, quero te levar pra cama, fazer você suar, tremer. Quero ver você delirar, te espero. Assinado. A gripe. Se alcoolismo é doença, ressaca deveria render atestado médico. O homem é o único animal que pensa que pensa. O Ministério da Saúde adverte: seque-se bem após o banho. Água parada em pneus da dengue. Fica tranquilo, eu nunca dirigi, mas tantos anos de Mario Kart devem servir para alguma coisa. Enquanto houver amanhã, minha preguiça será imortal. Ajude seu candidato a trabalhar, não vote nele. Tem veneno para rato? Tem. Vai levar? Não, vou trazer os ratos para comer aqui. Sinto você me chupando, seu gemido me enlouquece. Procuro o teu corpo e não acho. Acendo a luz. Agora te pego, pernilongo desgraçado. Se a terra não girasse, existiriam menos tontos no mundo? Não entendo como alguém pode ser viciado em drogas em um mundo que existe chocolate e internet. Andam falando que eu não presto. Veja que ousadia, as pessoas agora deram para falar a verdade. Fiz um teste para saber o dia do meu casamento e o dia da minha morte. Os dois deram a mesma data. Meu pai me bateu só porque eu estava usando uma mini saia. Poxa, pai, eu já sou um garoto de 15 anos. Acho que o Tiririca vai ser um ótimo deputado. Ele já é acostumado com circo mesmo. 92% dos brasileiros são ruins em matemática. Os outros 16% são péssimos. Joãozinho, diga uma frase com a palavra formatar. Professora, leve esta faca se acaso formatar alguém. Percebi que a bebida exalta minha beleza. Sempre que minha mulher me vê bêbado, ela diz: bonita, hein? Nem sempre onde há fumaça há fogo. Às vezes é só um show de reggae. Joãozinho, me diga qual é o tempo verbal da frase. Isso não poderia ter acontecido. Preservativo imperfeito, professor. A primeira amnésia a gente nunca esquece. No Brasil, os impostos se atraem. A humanidade está perdendo seus gênios. Aristóteles faleceu, Newton já era. Einstein morreu e eu não estou passando muito bem hoje. Na vida tudo é relativo. Um fio de cabelo na cabeça é pouco. Na sopa é muito. Antes eu não era perfeito. Faltava-me a modéstia. Estudos mostram que o brasileiro caminha 1,44 km por ano e bebe 86 L de cerveja. Ele faz 16, 7 km por litro. Não é incrível? Eu só bebo socialmente. Mas ultimamente estou tão social. Querida matemática, estou cansado de tentar encontrar o seu X. Aceite o fato de que ele se foi.
Sinto muito, eu sou adepto do ensino à distância. Sempre preferi ficar longe da escola. Quem nunca disse, vou contar para minha mãe quando era criança, não sabe o que é intimidar alguém. Pai me dá dinheiro para ir no show do 50 Cent, filho toma aqui R10 e leva sua irmã. Quando começa a tocar funk, eu não consigo ficar sentado, eu me levanto, vou embora. Conjugando o verbo Facebook, eu posto, tu comentas, ele curte, nós compartilhamos, vós publicais, eles riem, ninguém trabalha. Comida gordurosa é romântica, vai direto pro coração. Sexo é igual vestibular, não importa a posição, o importante é estar dentro. A diferença entre casamento e prisão é que na prisão se pode jogar futebol aos domingos. Não estou ficando velho, é o meu espelho que não é Full HD. Meu nome é Alfredo, Al para os amigos, Fre para os conhecidos e Do para qualquer um. Errar é humano, mas analfabetismo é coisa séria. Sonho com um mundo melhor, onde a dona Chica não atira o pau no gato tô. Minha mulher disse que não sou bom de cama. Como ela pôde formar uma opinião em menos de 2 minutos? Mamãe, por que você bateu naquela mulher que a gente viu chorando no túmulo do papai? Tem dias que eu tô tão nervoso que nem boa noite pro William Bonner eu dou. Em terra de bêbado, álcool em gel é patê. Não tenho medo de ser demitido, até porque a diferença de salário não seria tão grande. 1 em cada 4 pessoas tem alguma deficiência mental. Fique de olho em 3 dos seus amigos. Se eles parecerem normais, o retardado é você. Dizem que todas as pessoas têm um lado bonito, então acho que eu sou um círculo. Um grupo de homens estava na sauna, quando o celular começa a tocar. Alô? Querido? Sim, querida. Você tá na sauna? Tô sim, mulher. Tô aqui em frente de uma loja. Vi um casaco de Vison, lindo demais da conta. Posso comprar? Quanto custa esse trem? Só R$3.000. Compra então. Que bom! Outra coisa, passei na concessionária Mercedes, vi o último modelo, coisa mais linda, só R$60.000. Tá bom, compra com todos opcional. Pode deixar, só mais uma coisa, benzinho. Sabe aquela casa com piscina, jardim e churrasqueira na praia? Tá à venda de novo. E quanto custa a danada? 450 mil. Compra, mas só paga até 420 mil. Tá combinado, amor? Até logo. Desligou o telefone, virou pros amigos e falou: escuta, alguém sabe de quem que é esse celular? Um fazendeiro lá do Mato Grosso tinha 900 vacas e 3 touros só para dar conta delas. O maior tinha 500, o do meio 300 e o Júnior 100 vaquinhas só. Um dia eles ouvem falar que o patrão ia comprar um touro novo da Índia. O maior falou: nem a pau não vou largar das minhas vacas. O do meio disse o mesmo. E o Júnior jurou que não largava nem fudendo da 100 dele. Quando chega a caminhonete, tremeu tudo. E de dentro saiu um tourão rerrando, cuspindo, parecendo capeta de chifre. O maior olhou e disse: quem sabe eu deixo ele ficar com umas vaquinhas minhas. O do meio concordou também. Mas o Júnior começou a patear, urrar, raspar o chão. O maior falou: você tá doido, piá? Quero arrumar briga com aquele monstro? E o Júnior respondeu: que nada, eu só quero que ele saiba que eu não sou vaca. Os índios chegam pro cacique e perguntam: cacique, esse inverno vai ser forte? O chefe olha pro céu, sente o vento e fala sério: vai ser um inverno brabo, vamos juntar lenha. Depois, preocupado, ligou pro serviço de meteorologia: esse inverno vai ser frio mesmo? Vai sim, muito frio. Ele volta e fala: junta a lenha, minha gente, o inverno vai ser duro. 2 dias depois ligou de novo, a resposta foi a mesma: junta até os gravetos. 1 semana depois ligou outra vez: mas vocês têm certeza que vai ser rigoroso? Temos sim, é que os índios estão recolhendo lenha pra cacete esse ano. Um casal dormia sossegado, quando lá para as 3 da manhã escuta barulho. A mulher se assusta e cochicha: ai meu Deus, deve ser meu marido.
O amante levanta na hora, pula pelado pela janela, cai na roseira, se arrebenta todinho. Depois senta numa moita de urtica. Todo lascado, volta pro quarto gritando: ah, tua doida, olha o estado que eu fiquei, teu marido sou eu, pô. E a mulher responde: ah, é? Então pulou a janela, por quê? O marido chega em casa, depois de visitar a sogra no hospital, a mulher pergunta: e aí, como tá minha mãe? Tá bom demais, saudável como um cavalo. Vai viver muito tempo ainda, semana que vem já vem morar com nós. A mulher espantada: uai, mas ontem o médico disse que ela tava nas últimas. E o marido: pois é, hoje eu perguntei pro doutor, ele só disse pra nós preparar pro pior. Um guarda para um motorista por excesso de velocidade. Seu guarda, eu posso explicar. Quieto, vou te jogar na cadeia até o chefe chegar. Mas eu só queria dizer: silêncio! Mais uma palavra e você apanha. Joga o homem na cela, horas depois volta. O chefe tá chegando. Sorte sua que ele foi no casamento da filha. Deve estar de bom humor. E o motorista responde: se tivesse me deixado falar, você ia saber que o noivo sou eu. Ô compadre, você conhece o dicionário de mineiro? Li de leite, litro de leite, massa de tomate, massa de tomate, dentro da pia, quilo de carne, quilo de carne, três da porta, atrás da porta, baixo da cama, debaixo da cama, pinga com mel, escova de dente, Nossa Senhora, pôndions, ponto de ônibus, dentro do forno, doido demais, tiro de guerra, dente friso, antes de ontem, 7 de setembro, sábado passado, olha o cheiro, Praça da Liberdade, vidro de perfume, oi pro Seve, olha pra você ver. Tissodai, tira isso daí. Rua Goiás. Onde que é? Casopo, caixa de isopor. Quase na hora. Outro dia, coto. Onde que tô? Pronostamuinu. Pra onde nós tá indo? O caos do porco engenheiro. Então, compadre, você não acredita no que aconteceu lá na fazenda do seu Zeca ali pros lados do Ribeirão? Vixe, foi um trem danado, sou. O seu Zeca tinha um porco velho chamado Tião, um bicholo laboraziado pesadão que só vivia fuçando o terreiro e comendo como um condenado. Mas o danado animal um dia começou a fazer uma coisa esquisita e seu Zeca logo espalhou pro povo de Ribeirão. Ô, minha gente, vocês estão ligados? Aquele porco do demo tão mexendo com a cerca do chiqueiro, tá fazendo um trem que nem um engenheiro da cidade ia fazer, só. Tá usando pau, pedra e até um pedaço de arame que sumiu do galpão. Ai, dona Cotinha, a vizinha mais curiosa e futriqueira da região, gritou: seu Zeca, não vai dizer que o porco vai construir um aeroporto? Você tá com a cachaça tomando conta, é? Aí o seu Zeca pegou o facão, foi lá e... opa, pra tudo... O bicho não tava fazendo nada de errado, não. Tava construindo um montinho de terra para deitar no sol. Aí o velho entendeu. O porco não era engineer de obra, era engineer de conforto, só. Moral da história. Na roça, meu amigo, até porco acaba virando expert em trem que não serve para nada. É o Brasil, uai. Dois amigos proseando na beira da estrada. Ô, compadre, eu acho que o meu cachorro é corintiano, sou. Para com isso, homem. Imagina que cachorro liga pra futebol. Tô te falando, ué. Você precisa ver pra crer. Toda vez que o Corinthians perde, ele se esconde lá na casinha e fica chorando. E quando empata? Perguntou o outro, já meio cabreiro. Quando empata, ele vai lá pra cozinha e não sai mais de lá. Fica todo sem graça, coitado. E quando o Corinthians ganha, então, hein? Perguntou o amigo, já acreditando. Uai, isso eu não sei não. Só tenho cachorro há 1 ano.
Na feira de arte, o turista escolhe um quadro. Gostei, sou, vou levar este aqui. Hey. Ô, compadre, o senhor fez uma ótima escolha. Essa tela aí me custou 10 anos de vida. Ha, ha, ha. Caramba, homem. 10 anos? Deve ter dado um trabalhão da peste. Ou se deu, foram 2 dias para pintar e o resto para conseguir vender. 2 amigos estão no boteco tomando uma pinga. Você tá vendo aqueles 2 velhos bebendo lá na outra mesa? Pois em uns 20 anos nós vai estar assim também. O outro olha bem e diz: cara, é melhor você parar de beber. Aquilo ali é um espelho, homem. Um doutor ginecologista estava esperando a última paciente, mas a danada não chegava nunca. Depois de 1 hora ele pensa: ah, vou tomar um gin tônica para relaxar. Ele se ajeita na poltrona, pega o jornalzinho, aí toca a campainha, chega a paciente toda sem graça. Ô doutor, me desculpa o atraso. Não tem problema não, fia. Olha, eu tava tomando um gin tônica aqui enquanto você não vinha. Você quer um também para relaxar? Oh, aceito com prazer, doutor. Ele serve o copo. Os 2 proseiam tranquilos. Até que de repente, toca a chave na porta. O médico leva um susto, pula da cadeira e fala: vixe Maria, é minha mulher. Rápido, tira a roupa e abre as pernas, senão ela vai pensar bobagem. Na praia, um velhinho chega perto de uma loiraça de biquininho. Ô fia, posso pegar nos seus peitos? Sai daqui, seu velho tarado! Quero pegar nos peitos, uai. Eu pago R$50. 50? Você tá achando que eu sou o quê, homem? Me deixa palpar. Eu lhe dou R$100. Sai fora, velho. Não quero não. E se eu te der R$500? A moça pensa um cadinho. Ele é velho, parece inofensivo e diz: tá bom então, mas só por 30 segundos, vice. O velhinho chega, pega nos peitos dela com as 2 mãos e fica só dizendo: oh, meu Deus, oh, meu Deus, hey. A moça estranha e pergunta: uai, por que você não para de dizer oh, meu Deus? E o velhinho responde, sempre apertando: oh, meu Deus, onde é que eu vou arrumar R$1.000 agora? Ô, compadre, você sabe qual é o cúmulo da confiança? Jogar palitinho por telefone. Qual é o cúmulo da rebeldia? Fugir de casa quando se mora sozinho? Qual é o cúmulo da maldade? Colocar uma taxinha no assento da cadeira elétrica? Qual é o cúmulo da organização? Tomar sopa de letrinhas em ordem alfabética. Qual é o cúmulo do ciúme? Brigar com a esposa porque ela abriu as pernas na hora do parto. Qual é o cúmulo da amnésia? Putz, esqueci. Qual é o cúmulo do autocontrole? Vomitar de canudinho. Qual é o cúmulo da incompetência? Ser reprovado no exame de fezes. Qual é o cúmulo do vegetarianismo? Levar a namorada para trás da moita e comer a moita? Qual é o cúmulo da distração? Na lua de mel, levantar da cama, deixar R$100 na mesinha de cabeceira e ir embora? Qual é o cúmulo da precaução? Bicha tomar pílula? Qual é o cúmulo da economia? Usar o papel higiênico dos 2 lados? Qual é o cúmulo da sorte? Ser atropelado por uma ambulância? Qual é o cúmulo do engano? Uma minhoca entrar numa macarronada achando que é uma suruba? Qual é o cúmulo da preguiça? Casar com uma mulher grávida de outro? Qual é o cúmulo da ineficiência? Tirar meleca do nariz usando luva de boxe? Qual é o cúmulo da má pontaria? Atirar uma pedra no chão e errar? Qual é o cúmulo da incompetência? Deixar o bichinho virtual escapar? O menino perguntou para o pai: o que são embargos infringentes? É o seguinte: imagine que nossa casa seja um tribunal e que quando alguém erra é julgado e todo mundo pode votar. Um dia, por exemplo, papai comete um deslize, é pego traindo sua mãe com 3 prostitutas, e eu vou a julgamento, ponto. Sua mãe, a mãe dela, o pai dela, sua irmã mais velha, você e seu irmão mais velho votam pela minha condenação. Meu pai, minha mãe, o Totó e a Mimi, nossa gatinha, votam pela minha absolvição. Tá, pai, mas aí você é condenado, não? Sim.
Fui. Aí é que entram os tais dos embargos infringentes, meu filho. Como eu ganhei 4 votos a favor da minha absolvição, tenho direito a um novo julgamento. Mas, pai, no novo julgamento todo mundo vai votar do mesmo jeito. Não. Não se eu tiver trocado sua mãe, o pai dela e a mãe dela pelas 3 prostitutas. 168 árabes judeus. O árabe vai à loja do judeu para comprar sutiãs pretos. O judeu, pressentindo bons negócios, diz que são raros e poucos e vende por 40 euros cada um. O árabe compra 6 e volta alguns dias depois querendo mais 2 dúzias. O judeu diz que as peças vão ficando cada vez mais raras e vende por 50 euros a unidade. Um mês mais tarde, o árabe compra o que resta por 75 euros cada. O judeu, encucado, lhe pergunta o que faz com tantos sutiãs pretos. Diz o árabe: corto o sutiã em 2, faço 2 chapeuzinhos e vendo para os judeus por 100 euros cada. Foi aí que a guerra começou. 167, o amendoim. O cara tava bebendo cerveja, comendo amendoim e vendo TV na sala, vigiando a filhinha de 15 anos que namorava na varanda. Sono pegando, cerveja fazendo efeito, ouvido começa a coçar e o babaca começa a cutucar o ouvido com o amendoim até que a casca do amendoim quebra e o caroço de amendoim entala no ouvido. O cara fica desesperado, começa a tentar tirar o amendoim com o dedo e empurra mais pra dentro. Pegou a tampinha de caneta Bic, merda, o amendoim entrou mais ainda. Nisso o sujeito já tava louco, gritando, chamando a mulher, que veio correndo, apavorada, já queria levar o maridão bêbado pro hospital, o cara não queria. Que mico! Sou um cara de posição, não posso me expor ao ridículo, etc. A filha e o namorado de 17 anos entram na sala para ver o que estava acontecendo. Pai, que é isso? Que vergonha. O gaiato namorado da filha. Calma que eu dou um jeito. Quando era escoteiro, eu que socorri os amigos. O entalado, que estava sem graça, apavorado, e agora puto com aquele sujeitinho dando palpite, acabou aceitando ajuda. O sujeitinho mete 2 dedos no nariz do marmanjo e diz: fecha a boca e sopra pelo nariz com bastante força. E não é que o maldito amendoim saiu do ouvido? O namoradinho sai todo convencido, a filha toda apaixonada e a mulher encantada com o eficientíssimo rapaz e diz pro maridão: Fô, viu que gracinha, tão calmo e tão controlado nas emergências, o que será que ele vai ser? E o maridão, bufando de raiva, responde: pelo cheiro dos dedos do filho da puta ginecologista. 166. Nunca subestime os idosos. Uma velhinha foi ao supermercado e colocou a ração de gato mais cara no carrinho. A moça do caixa disse: me desculpe, mas nós não podemos lhe vender a ração de gato sem provas de que a senhora realmente tem gatos. Muitos idosos compram ração de gatos para comer e a gerência quer provas de que a senhora esteja realmente comprando a ração para o seu gato. A velhinha foi para casa, pegou o gato e o levou ao supermercado e eles então venderam a ração para gato. No dia seguinte, a velhinha foi ao supermercado novamente e comprou 12 dos mais caros biscoitos para cachorro. A caixa novamente pediu provas de que ela realmente tinha um cachorro, explicando que os idosos costumavam comer comida de cachorro. Frustrada, ela foi para casa e voltou com seu cachorro e pôde levar os biscoitos. No outro dia, a velhinha voltou ao mercado trazendo uma caixa com um buraco na tampa e pediu para a moça colocar o dedo no buraco. A moça da caixa disse: não, pode ter uma cobra aí dentro. A velhinha lhe assegurou que não tinha cobra de estimação e que não havia nada na caixa que pudesse morder lá. Então a moça do caixa enfiou o dedo no buraco, tirou, cheirou e disse: mas isto é merda. A velhinha então sorriu de orelha a orelha e confirmou: é merda mesmo. Agora, minha querida, eu posso comprar 3 rolos de papel higiênico? Eram 3 irmãos, o Pum, o Cala-Boca e o Respeito. O Pum cometeu um crime e foi preso, e o Cala-Boca e o Respeito foram soltá-lo da cadeia. O Respeito tinha medo da delegacia e então ficou na esquina e o Cala-Boca entrou. O delegado logo perguntou: qual é o seu nome? Cala-Boca. Uai, cadê o Respeito? Ficou na esquina. O que você veio fazer aqui? Soltar o Pum.
Amiga, é para essas coisas. Esta é uma dica interessante. Há sugestões verdadeiramente úteis e essa é uma delas. Um homem gravou o número da sua amante com o nome de bateria fraca. E sempre que a amante liga, na ausência dele, a esposa pega no celular e põe para carregar. Duas clientes em um salão de beleza, quando a loira diz: desculpe perguntar, amiga, mas reparei que você não tem nenhum fio de cabelo branco. Como é possível? É muito fácil, amiga, pinto de preto. E a loira: desculpe a ousadia, mas você poderia me dar o telefone desse negão? Um homem que vive na Alemanha foi processado por não conseguir engravidar a mulher do vizinho, depois de ser contratado por 2.000 euros, cerca de 7 mil para isso. Demetrios Soupoulos e a mulher Traut queriam ter uma criança, mas descobriram que Soupoulos não poderia ter filhos. Por isso decidiram contratar Frank Maus, na esperança que o homem casado e com 2 filhos pudesse engravidar Traut. A informação foi divulgada pela publicação alemã Bild. Depois de 6 meses e nenhuma gravidez, com uma média de 3 tentativas por semana, Soupoulos insistiu para que Frank Maus passasse por exames médicos. Os testes mostraram que o vizinho também é estéril. Por isso, a mulher de Maus foi obrigada a admitir que as 2 crianças não eram dele. Agora, decida você o que é pior: ir à justiça cobrar um cara que comeu sua mulher por 6 meses, contratar um cara para comer sua mulher por 6 meses, descobrir que você é estéril, enquanto tenta engravidar a mulher do vizinho recebendo para isso. Descobrir que os 2 filhos que você tem não são seus, né? Cornear o vizinho e descobrir que já foi corno no mínimo 2 vezes. Ser denunciado no Procon pela má qualidade dos serviços prestados. Ter que devolver todo o dinheiro e assumir a cornitude, ou melhor seria dizer, cornidão, todas as anteriores. Depois que me aposentei, minha mulher insiste que eu a acompanhe quando vai fazer compras no supermercado. Infelizmente, como a maioria dos homens, eu acho que fazer compras é chato e ela fica horas nisso. Então nada mais justo do que eu ficar inventando formas de passar o tempo. Resultado: ontem, minha querida esposa recebeu a seguinte carta do hipermercado gigante LTDA. Prezada senhora Silva, durante os últimos 6 meses, seu marido tem causado grandes transtornos em nossa loja. Não podemos mais tolerar o comportamento dele e, portanto, somos obrigados a proibir-lhe a entrada. Nossas queixas contra seu marido estão listadas abaixo e documentadas através de nossas câmeras do circuito interno. 1/15, junho. Pegou 24 caixas de preservativos e colocou-as nos carrinhos de compra de outros consumidores enquanto não prestavam atenção. 2 julho, acertou todos os alarmes da seção de relógios para tocarem a intervalos de 5 minutos. 7 julho, fez uma trilha de molho de tomate pelo chão da loja, indo até o banheiro feminino. 19 julho, dirigiu-se a uma funcionária e disse em tom oficial, código 3 na seção de utilidades domésticas: dirija-se imediatamente para lá. Isto fez com que a funcionaria abandonasse seu posto e fosse repreendida ela, o gerente, o que resultou em um grave incidente com o sindicato. 14 de agosto, moveu o aviso de cuidado piso molhado para a seção de carpetes. 15 de agosto, disse para as crianças que acompanhavam os clientes que elas poderiam brincar nas barracas da seção de camping se trouxessem travesseiros e cobertores da seção de cama, mesa e banho. 23 de agosto. Quando um funcionário perguntou se ele precisava de alguma ajuda, ele começou a chorar e gritar: "Por que vocês não me deixam em paz?" O resgate foi chamado. 4 de setembro. Usou uma de nossas câmeras de segurança como espelho para tirar caca do nariz. 10 de setembro. Enquanto examinava armas no departamento de caça, perguntava insistentemente à atendente onde ficavam os antidepressivos. 3 de outubro. Movia-se pela loja de forma suspeita, enquanto cantarolava alto o tema do filme Missão Impossível. 6 de outubro. No departamento automotivo, ficou imitando o gestual da Madonna, usando diferentes tamanhos de funis. 18 de outubro,
escondeu-se atrás de um rack de roupas e quando as pessoas procuravam algum artigo, gritava: "Você me achou! Você me achou!" 13, 21 de outubro. Cada vez que era dado algum aviso no sistema de som da loja, colocava-se em posição fetal e gritava: "Ah não, aquelas vozes de novo." 14, 23 de outubro. Foi a um dos provadores, fechou a porta, esperou um momento e então gritou: "Ei, não tem papel higiênico aqui, uma de nossas atendentes desmaiou." Atenciosamente, um jovem ventríloco estava fazendo uma turnê e foi dar espetáculo num bar em uma cidadezinha. Estava desfiando o seu repertório usual sobre a burrice das loiras quando uma loiraça sentada na quarta fileira se levantou e disse: "Já ouvi o suficiente das suas piadas denegrindo as loiras, seu idiota. O que o faz pensar que pode estereotipar as mulheres desse jeito? O que tem a ver os atributos físicos de uma pessoa com o seu valor como ser humano? São caras como você que impede que mulheres como eu sejam respeitadas no trabalho e na comunidade, que nos impedem de alcançar o nosso pleno potencial a nível de pessoa." Confuso, o ventríloco começou a se desculpar. "Minha senhora, não foi essa a minha intenção." E a loira, em tom raivoso, disse: "Fique fora disso, meu senhor. Estou falando é com esse rapazinho desprezível sentado em seu colo." A velhinha tarada, um homem maravilhoso com um corpo escultural, havia acabado de concluir seus estudos e não tinha dinheiro para pagar suas contas. Foi então que decidiu se prostituir. Colocou na porta do seu apartamento um cartaz com letras garrafais. Na cama, R100, no sofá, R50, no chão, R25. Uma velhinha que passava por lá no momento, parou e ficou olhando com atenção aquele cartaz. Correu para casa, pegou do maço de dinheiro no fundo da sua gavetinha uma nota de R100 e voltou em seguida ao endereço do jovem prostituto. Ao ver o jovem, mostrou a ele a nota novinha que levava na mão. O rapaz pegou o dinheiro e disse: "São R100, vovó." Que é uma na caminha, né? Sorrindo, a velhinha responde: "E não seja ingênuo, meu filho, eu quero é 4 no chão." Dercy Gonçalves no céu. Porra, tá frio aqui em cima. O céu não tem temperatura, minha senhora. Pondera um porteiro celestial de plantão. Não tem um cacete. Tá frio sim, senhor. Insiste, Dercy. Prefere o inferno? Lá é mais quentinho. Manda tua mãe pra lá. Cadê o Pedro? Pedro só atende aos purificados. E eu tô suja por acaso? Tô cagada? Esporreada? Você primeiro tem que passar pelo purgatório, ajustar umas continhas. Não devo nada a viado nenhum. Você foi muito sapeca lá por baixo. Como é que você sabe? Andava escondido debaixo das minhas saias? Dercy, daqui de cima a gente vê tudo. Vê porra nenhuma. Vê a pobreza, a violência, meninas de 4 anos sendo estupradas pelos pais, político metendo a mão no dinheiro dos pobres, carinha cheirando até bosta pra ficar doidão. O que vocês veem? Só me viam. Você fala muito palavrão. Eu sempre disse que o palavrão estava na cabeça de quem escutava. Palavrão é a fome, a falta de moral destes caras que pensam que o mundo é deles. Esses goelas grandes e seus assessores laranjas, tangerinas e o cacete. Tá vendo? Outro palavrão. Cacete é palavrão, seu porteiro do caralho? Palavrão é a puta que o pariu. Silêncio por alguns segundos. Seja bem-vinda, Dercy. Sou o Pedro. Pode entrar. Cara, princalhalho, não é que eu morri mesmo? Vou pro purgatório? Não, pelo purgatório você já passou. Foram 101 anos de Brasil. Agora venha descansar. Palestra da madrugada, 4 horas da manhã. Um homem com andar meio cambaleante caminha pela rua escura. Um carro da polícia se aproxima e os policiais resolvem averiguar a situação. Aonde vai o cidadão a uma hora destas? Estou indo assistir uma palestra. Palestra? A esta hora? Sobre o quê? Sobre os efeitos do álcool e das drogas no corpo humano, os danos causados pela esbórnia, a farra na degradação da vida amorosa conjugal, nos impactos negativos sobre o sistema nervoso central e periférico advindos dessa vida desregrada, dos malefícios aos órgãos internos e também externos devastados pela ingestão desenfreada de fumo, álcool e drogas ilícitas, e a vida sem Deus no coração. Ô, meu, fala sério. E quem vai dar uma palestra desta abrangência e relevância científica a esta hora da madrugada? Minha esposa, quando eu chegar em casa. Remorso do gaúcho. Gautêncio, o gaúcho guapo.
lá de Cacequi, entra na delegacia de polícia de sua cidade, dá uma arrumadita na sua camiseta do desafio de trovadores e dirige-se ao delegado. Vim me entregar, cometi um crime, desde então não consigo viver em paz. Tchê, disse o delegado, as leis aqui são muito brabas e são cumpridas, e se tu és mesmo culpado, não terá apelação nem dor de consciência que te livre da cadeia. Mas fala, atropelei um petista na estrada BR-290, perto de Rosário do Sul. Ora, Chiru, como tu podes te culpar se estes petistas atravessam as ruas e as estradas a todo tempo? TCE, mas o vivente estava no acostamento. Se estava no acostamento é porque queria atravessar. Se não fosse tu, seria outro qualquer. Mas não tive nem a hombridade de avisar a família daquele cuera. Sou um porqueira. Bueno, se tu tivesse avisado, haveria manifestação, repúdio popular, passeata, repressão, pancadaria e morreria muito mais gente. Tu sabes muito bem como são esses caras. Gostam de se fazerem de vítimas. Acho o senhor um pacifista, merece uma estátua. Mas, senhor delegado, eu enterrei o coitado ali mesmo, na beira da estrada. Tá provado, tu és um grande humanista. Enterrar um petista. És um benfeitor. Outro qualquer o abandonaria ali mesmo para ser comido por urubus, graxéns e outros animais, provavelmente até hienas. Mas enquanto eu enterrava, ele gritava, estou vivo, estou vivo. Garanto que era mentira dele. Esses petistas mentem muito. O pai setentão. O casamento de um coroa de mais de 70 anos com uma gatinha de 20 foi o motivo de muita gozação. Mas um ano depois, o casal apresenta-se no hospital para o nascimento do seu primeiro filho. A enfermeira sai da sala de partos para felicitar o coroa e diz-lhe, é espantoso. Como é que o senhor consegue na sua idade? O velho sorri e diz, tem-se que manter o motor trabalhando. No ano seguinte, o casal aparece de novo no hospital para o nascimento do segundo filho. A mesma enfermeira acompanha o parto e sai para felicitar o pai, dizendo-lhe, o senhor é incrível! Como é que consegue? O velho sorri e diz, tens que manter o motor trabalhando. Mais um ano e o casal aparece no mesmo hospital para o nascimento do terceiro filho. A mesma enfermeira acompanha uma vez mais o parto e após o nascimento vai de novo ter com coroa, sorri e lhe diz, o senhor é mesmo incrível, como é que consegue? Né? O velho sorri e diz, é como já lhe disse, tem-se que manter o motor trabalhando. A enfermeira continua a sorrir, dá-lhe um tapinha nas costas e diz, é bom trocar o óleo, este já saiu preto. Médicos. O médico estava tendo um caso com a enfermeira. Após um tempo, ela lhe disse que estava grávida. Não querendo que sua mulher soubesse, ele deu dinheiro à enfermeira, mandou que ela fosse para a Itália e tivesse o bebê por lá. Mas como vou avisar você quando o bebê nascer? Ela perguntou. Apenas mande um postal e escreva espaguete. Cuidarei de todas as despesas da criança. Sem alternativa, ela pegou o dinheiro e voou para a Itália. Alguns meses se passaram e uma noite, quando o médico chegou em casa, a esposa disse, querido, você recebeu um cartão postal da Europa pelo correio hoje e eu não consigo entender o significado da mensagem. O médico leu o cartão, caiu no chão com um violento ataque cardíaco e foi transportado imediatamente à emergência do hospital. O chefe do plantão perguntou à esposa, aconteceu algo que possa ter causado o ataque cardíaco? Ele apenas leu este cartão postal onde está escrito espaguete, espaguete, espaguete e espaguete. 3 com linguiça e 2 sem. Para refletir, uma menina muito bonita e pobrezinha conheceu um rapaz jovem, rico, bonito, ético, que conseguiu bons empregos para os seus irmãos, comprou uma casa para sua mãe e a levava para viajar e aproveitar o melhor da vida. Casaram-se e um mês depois do casamento a filha volta para a casa da mãe dizendo que iria se separar. Mas minha filha, como assim? Um rapaz tão bom, meu genro perfeito. Mamãe, fico com vergonha de lhe contar, mas é que ele que comer meu cu todo dia, de manhã, de tarde e de noite, umas 10 vezes ao dia, não aguento mais. Minha filha, tem homem que curte essas coisas mesmo. O que é esse pequeno defeito perde tudo que ele faz por você do que ele faz por nós? Mamãe, meu cu parecia uma moedinha de 5 centavos quando nos casamos e hoje já parece um moedão de 25 centavos. Ah, Tenha dó, minha filha, agora você vai ficar criando caso por causa de 20 centavos.
Moral da história, só briga por 20 centavos quem toma no cu todos os dias. Casamento à moda antiga. Ontem encontrei um velho amigo que há muitos anos não via. Perguntei-lhe: e aí, meu amigo, quais as novidades? Pô, cara, casei. E casei à moda antiga. À moda antiga? Então foi naquelas carroças que havia antigamente, levou um banho de arroz. Que nada, casei à moda antiga, porra, casei com uma mulher. Joãozinho e os cubanos. A turma de alfabetização da escola recebe a visita de um representante de Cuba, junto com os puxa-sacos do Partidão, PTs, etc. E a professora está preocupadíssima com o Joãozinho, que é sempre desbocado. Joãozinho, atenção, não vai me envergonhar na presença do político estrangeiro, hein? É melhor ficar de boca fechada. Tá bem, professora. O político chega e conversa com os alunos, pergunta se já sabem ler, se gostam da professora e toda aquela balela de sempre. Dirigindo-se ao Joãozinho, fala: e você, já lê bem? Leio, sim, senhor. E qual a palavra mais bonita que você aprendeu? A professora gela e Joãozinho responde: cubanos. Ela respira aliviada. O secretário insiste: e por quê? Porque começa com CU, acaba com anos e ninguém me tira da cabeça que esse B do meio não seja de bosta. Um rato, uma fazenda e os demais. Uma fábula corporativa. Um rato, olhando pelo buraco na parede, vê o fazendeiro e sua esposa abrindo um pacote. Pensou logo no tipo de comida que haveria ali. Ao descobrir que era uma ratoeira, ficou aterrorizado. Correu ao pátio da fazenda advertindo a todos: há uma ratoeira na casa, uma ratoeira na casa. A galinha disse: desculpe-me, senhor rato. Eu entendo que isso seja um grande problema para o senhor, mas não me prejudica em nada, não me incomoda. O rato foi até o porco e disse: há uma ratoeira na casa, uma ratoeira. Desculpe-me, senhor rato, disse o porco, mas não há nada que eu possa fazer a não ser orar. Fique tranquilo que o senhor será lembrado nas minhas orações. O rato dirigiu-se à vaca e ela lhe disse: o quê? Uma ratoeira? Por acaso estou em perigo? Acho que não. Então o rato voltou para casa abatido para encarar a ratoeira. Naquela noite ouviu-se um barulho, como o da ratoeira pegando sua vítima. A mulher do fazendeiro correu para ver o que havia pegado. No escuro, ela não viu que a ratoeira havia pegado a cauda de uma cobra venenosa. E a cobra picou a mulher. O fazendeiro a levou imediatamente ao hospital. Ela voltou com febre. Todo mundo sabe que para alimentar alguém com febre, nada melhor que uma canja de galinha. O fazendeiro pegou seu cutelo e foi providenciar o ingrediente principal. Como a doença da mulher continuava, os amigos e os vizinhos vieram visitar lá. Para alimentá-los, o fazendeiro matou o porco. A mulher não melhorou e acabou morrendo. Muita gente veio para o funeral. O fazendeiro então sacrificou a vaca para alimentar todo aquele povo. Na próxima vez que você ouvir dizer que alguém está diante de um problema e acreditar que o problema não lhe diz respeito, lembre-se de que, quando há uma ratoeira na casa, toda a fazenda corre risco. O problema de um é problema de todos. Autor desconhecido. A pescaria do rei Fábula, elucidativa. Era uma vez um rei que queria ir pescar. Ele chamou o seu ministro meteorologista e pediu-lhe a previsão do estado do tempo para as próximas horas. Este lhe assegurou que não iria chover. No caminho ele encontrou um camponês montando seu burro que, ao ver o rei, disse: majestade, é melhor regressar ao palácio porque vai chover muito. É claro que o rei ficou pensativo, né? Eu tenho um ministro meteorologista muito bem pago que me disse o contrário. Vou seguir em frente. E assim fez e, claro, choveu torrencialmente, a pescaria ficou estragada e o rei encharcado e resfriado. Furioso, voltou para o palácio e despediu o ministro. Ele convocou o camponês e ofereceu-lhe o cargo, mas este, sincero, não era político. Disse-lhe: Senhor, eu não entendo nada disso, mas se as orelhas do meu burro estão caídas, significa que vai chover. O rei, então, usou a lógica e nomeou o burro. Assim começou o costume de nomear burros que desde então têm as posições mais bem pagas nos governos. A riqueza depois dos 40 anos, leia e se conscientize de sua riqueza.
Nunca pensei que a partir dos 40 pudéssemos ter uma riqueza tão grande. Prata nos cabelos, ouro nos dentes, pedras nos rins, açúcar no sangue, ponte no coração, chumbo nos pés, ferro nas articulações, catarata nos olhos e uma fonte inesgotável de gás natural. Se você ainda não é rico, tenha paciência, sua vez vai chegar. Panetone. Querido Panetone, eu te amo, mas não podemos viver assim, eu cortando você em pedaços e você me engordando sem parar. Quando o amor deixa o casal infeliz, é hora de parar. Amor não é sofrimento. Apesar da sua massa macia e suave, tem aquelas frutinhas cristalizadas de toda a relação. Acredite, vai ser melhor para nós dois. Você fica com sua integridade e eu com minha cintura. Continuarei olhando você com ternura e desejo, mas sabendo que já não nos pertencemos mais. Adeus, Panetone. Foi doce, foi bom, mas deixou marcas que agora a blusa comprida precisa encobrir. Adeus. Resposta do Panetone. Querida, primeiramente quero dizer que o que engorda não é o que te delicia entre o Natal e o Ano Novo, mas tudo o que você come entre o Ano Novo e o Natal. Portanto, reveja seus fundamentos. Sei da sua admiração por mim e que sua decisão de me deixar está muito mais ligada à sua incapacidade de administrar seu peso do que a qualquer insatisfação comigo. Sinto pela separação, mas ainda vamos nos encontrar. Assim como minha massa é mole e a carne é fraca. Você ainda vai ter uma recaída. Não encare isto como uma praga, mas sabedoria de quem entende muito de tentações. Acho que você está carente. Se eu tivesse bracinhos, dar-lhe-ia um abraço. Por enquanto, do seu sempre, Panetone. Feliz Natal. Comprando um revólver, uma loira está preocupada, pois acha que seu marido está tendo um caso. Vai até uma loja de armas e compra um revólver. No dia seguinte, ela volta para casa e encontra seu marido na cama, com uma ruiva espetacular. Então, ela aponta a arma para a própria cabeça. O marido pula da cama, implora e suplica para que ela não se mate. Aos berros, a loira responde: cale a boca, cretino, você é o próximo! Natação. Uma loira entrou na competição de natação, modalidade peito. As outras competidoras eram uma morena e uma ruiva. A morena chegou em primeiro e a ruiva em segundo. Após certo tempo, chega a loira, completamente exausta. Após ser reanimada com café e cobertores, ela fala: mais o ato anumo. Não quero fazer fofoca, mas acho que aquelas outras duas usaram os braços. Na praia, uma loira está deitada na praia, com um bronzeado espetacular, a ponto de chamar a atenção. Uma mulher interessada chega perto e pergunta: por favor, qual o seu protetor? Bondo. E a loira responde: São Francisco de Assis. O que está mais distante? Uma loira pergunta para outra: o que está mais distante, Londres ou a Lua? A outra responde: nossa, que pergunta mais sem sentido. Você consegue ver Londres daqui? Não! Então, amiga, pedindo uma pizza. A loira pede uma pizza pelo telefone. Então, a atendente da pizzaria pergunta: a senhora quer que eu corte em 4 ou em 8 pedaços? E a loira: em 4, por favor. Eu jamais aguentaria comer 8 pedaços. Abrindo uma lata de cerveja. A loira estava abrindo uma lata de cerveja com um abridor de latas e sua amiga então lhe disse: pra que isso? É só puxar o lacre. E a loira com cara de sabida: mas isso é para quem não tem abridor. Reflexões sobre sexo. A diferença entre o sexo pago e o sexo grátis é que o sexo pago costuma sair mais barato. H.L. Mencken, jornalista e escritor. Beijo não mata a fome, mas abre o apetite. Para-choque de caminhão na ponte Rio-Niterói. Certas mulheres amam tanto seus maridos que, para não gastá-los, usam os de suas amigas. Alexandre Dumas Filho, romancista. Clitóris é como computador. Nem todos conseguem mexer direito com ele, mas a maioria sabe para o que serve. Rosângela Peta, escritora. Muitas vezes o tamanho do pênis é tão importante quanto o tamanho da orelha. Nelson Vitiello, ginecologista. Não existem mulheres frígidas, mas mal esquentadas. Lúcia Amorim, saxofonista. Não sei nada sobre sexo. Sempre fui casada. Greta Garbo, atriz. Nunca faça sexo com alguém que tenha mais problemas do que você.
Sharon Stone, atriz. O objeto mais leve do mundo é o pênis. Basta um pensamento para levantá-lo. Grafite no muro de Nova York. Para se dar bem com as mulheres, diga que é impotente. Elas ficarão loucas para desmenti-lo. Cary Grant, atora. Sexo é hereditário. Se seus pais nunca o fizeram, você também não o fará. David Zing, fotógrafo e colunista. Sexo é o único esporte que não é cancelado quando falta luz. Lawrence Peter, escritor. Sexo é uma intimidade tão adorável que só se deveria praticá-lo com quem não se conhece. Miguel Falabella, ator. Tesão nasce quando o diabo encontra ocupação para hormônios vadios. Grafite de parede em Porto Alegre. Um gigolô é um homem que é pago para fazer o que qualquer idiota gostaria de fazer de graça. Ross Spencer, escritor. Gênio. Um casal estava jogando golfe num campo muito chique, margeado por belíssimas mansões. Na terceira tacada, o marido disse à esposa: querida, tome cuidado ao arremessar a bola. Não vá mandá-la numa dessas casas e quebrar uma vidraça. Vai custar uma fortuna para consertar lá. Nem terminou direito a frase, ela dá a tacada e a bola vai direto para uma das janelas da maior casa da vizinhança. O marido se exaspera. Disse-lhe para tomar cuidado. E agora, como vai ser? Vamos até lá pedir desculpas e ver quanto vai ser o prejuízo. Eles batem na porta e ouvem uma voz. Podem entrar. Ao abrirem a porta, veem vidro espalhado pelo chão e uma garrafa quebrada perto da lareira. Um homem sentado no sofá lhes diz: vocês são os que quebraram minha janela? Sim, sinto muito. Queremos pagar-lhe pelo prejuízo? De jeito nenhum. Preciso agradecer-lhes. Sou um gênio que estava preso nessa garrafa por milhares de anos. Vocês me libertaram. Posso conceder-lhes 3 desejos. Darei um para cada um e guardo o terceiro para mim. Uau! Que legal! Diz-lhe o homem. Quero $1 milhão por ano pelo resto de minha vida. Sem problema. É o mínimo que posso dar. E você, o que gostaria de me pedir? Diz o gênio olhando a mulher. Quero uma casa em cada país do mundo. Pode considerar seu desejo realizado. Qual o seu desejo, gênio? Pergunta-lhe o marido. Bem, desde que fiquei preso nessa garrafa há milhares de anos, não tive mais oportunidade de fazer sexo. Meu desejo é ter sexo com sua mulher. O marido olha para a esposa e lhe diz: bem, querida, ganhamos um monte de dinheiro e todas essas casas. Acho que ele não está pedindo muito. O gênio leva a mulher para o quarto e passa 2 horas com ela, deixando-a exausta. Depois de terminar, ao se vestirem, o gênio pergunta-lhe: quantos anos tem seu marido? 35, ela responde-lhe. E ele ainda acredita em gênios? É espantoso. Um grande ladrão. Pegaram um sujeito em flagrante roubando galinhas de um galinheiro. É óbvio. E o levaram à delegacia. Que vida mansa, hein, vagabundo? Roubando galinha para ter o que comer sem precisar trabalhar. Tá em cana. Não era para mim não, mas para vender. E ó, venda de artigo roubado, concorrência desleal com o comércio estabelecido, sem vergonha, mas vendia mais caro. Como? Espalhei o boato de que as galinhas do galinheiro eram bichadas e as minhas não. E que as do galinheiro botavam ovos brancos, enquanto as minhas botavam ovos marrons. Mas eram as mesmas galinhas, safado. Pintava os ovos das minhas. Que grande pilantra! Mas já havia um certo respeito no tom de voz do delegado. Ainda bem que vai preso. Se o dono do galinheiro pega, já me pegou. Fizemos um acerto. Comprometi-me com ele a não espalhar mais boatos sobre suas galinhas. E ele se comprometeu comigo a aumentar os preços dos produtos dele para ficarem iguais aos meus. Convidamos outros donos de galinheiro a entrar no nosso esquema. Formamos um oligopólio, ou seja, um ovigopólio. E o que faz com o lucro do seu negócio? Especulo com dólar e invisto alguma coisa no tráfico de drogas. Comprei alguns deputados e 3 ministros. Consegui exclusividade no suprimento de galinhas e ovos para programas de alimentação do governo e superfaturo os preços. O delegado mandou pedir um cafezinho para o preso, perguntou-lhe se a cadeira estava confortável e se não queria uma almofada. Depois lhe indagou: doutor, não me leve a mal, mas
Com tudo isso, não está milionário? Trilionário, sem contar o que sonego de imposto de renda e o que tenho depositado ilegalmente no exterior. Com tudo isso, continua roubando galinhas? Às vezes, explique-se, disse-lhe o delegado. É que em todas as minhas atividades sinto falta do risco, entende? Daquela sensação de perigo, de estar fazendo uma coisa proibida, da iminência do castigo, e roubando galinhas, sinto-me realmente um ladrão. E isso é excitante, como agora. Fui preso finalmente, vou para a cadeia, é uma experiência nova. Que é isso, excelência? O senhor não vai ser preso, não. Mas fui pego em flagrante, pulando a cerca do galinheiro. Sim. Mas réu primário com esses antecedentes? 7 perguntas capciosas. Como se chama um piolho? Uma careca? Sem terra. Como se faz omelete de chocolate? Com ovos de Páscoa, é claro. O que a borda esquerda do ânus diz para a borda direita? Chega para lá que vem merda. O que a peixa falou para o peixe no aquário? Para de beber, senão vamos perder a casa. O que começa com C, termina com U e todo mundo gosta quando tá bem limpinho? Céu. O que dá o cruzamento de um cearense com um argentino? Um porteiro que acha que é dono do prédio? O que é mole, mas na mão de uma mulher fica duro? Esmalte. O que é que pode ser grande ou pequeno, fino ou grosso? Tem 7 letras, começa com C e termina com O? Cigarro. O que há de comum entre um cego parado em frente a um relógio e uma virgem? O primeiro não vê a hora dar e a segunda não vê a hora de dar. O que você falou para o SE? Tá cagando, hein, brother? O que o elefante disse quando viu um homem nu? Legal. Mas consegue comer amendoim com isso? Por que a água foi presa? Porque matou a sede. Porque os homens têm 2 ovos e não 3. Porque o terceiro foi chocado e virou pinto. Qual a diferença entre o paraquedas e a camisinha? O primeiro, quando falha, é um a menos. E o segundo, quando falha, é um a mais. Qual a parte mais macia de uma mulher? A bunda, pois bate em 2 ovos e não os quebra. Qual a semelhança entre as mulheres e as geladeiras? Nas duas você coloca a carne para dentro e deixa os ovos na porta. Qual a semelhança entre um sabonete e uma festa infantil? Há sempre um pentelho que a gente não sabe de quem é. Qual a semelhança entre R$99 e um japonês? Os dois são quase 100 pau. Qual o animal que não vale mais nada? Javali. Qual o cúmulo do azar? Cagar num palheiro e se espetar com agulha. Quando as mulheres poderão ter seu cantinho ao sol? Quando inventaram a cozinha com teto solar. Você sabe como é que se tira leite do gato? Quando ele estiver tomando leite, basta puxar o pires. 5 siglas. CBF. Caráter bem fraquinho. Ele se acha uma vítima do destino. Por um problema de acne na adolescência, nunca se destacou pelo físico formidável nem pela inteligência. As meninas não lhe davam a menor bola e agora está decidido a recuperar o tempo perdido e a se vingar das mulheres em geral. CDF. Coração de ferro. É até simpático, pelo menos no começo. Com o tempo, porém, percebe que não está nem aí para você e não tem a menor intenção de partilhar nada. Ouve suas opiniões, mas jamais as leva em conta. Combina as coisas, mas só faz o que quer, do jeito que quer. E um belo dia deixa-a pendurada no telefone para sempre. DDD. Devagar, devagar, devagarinho. Que elegância, que cultura. É o tipo de namorado que sua mãe classifica como um rapaz de boa família. Manda-lhe flores e ganha rios de dinheiro. Só tem um pequeno problema. É tão educado e respeitoso que leva meses para usar e ir para a cama com você. Não faz nada sem antes pedir-lhe com licença e por favor. Eua é uma anta. Cérebro de ostra num corpo de Deus. Tem uma estampa de tirar o fôlego e uma conversa de dar nos nervos. Adora ver vitrines e se ver refletido nelas. Só tem roupas de grife. E você é capaz de apostar que etiquetas são a única coisa que já leu na vida. IBM, indivíduo bastante mesquinho. Para ele, almoçar fora é ir a uma lanchonete. E insiste em dividir a despesa com você até o último centavo. Pergunte se acha que um cara capaz de tamanha mesquinharia pode ser emocional e sexualmente generoso? MEC,
mas é casado. Não se iluda, aquele sujeito que limpa a cara lambuzada de mostarda e ketchup da menininha na mesa ao lado não é o tio atencioso. Olhe para outro lado e pare de cobiçar o marido da próxima. PhD, pobre homenzinho dominado. Tem umas ideias muito estranhas sobre as mulheres e bastam 5 minutos de conversa para sacar quem colocou tanta besteira na cabeça do infeliz. Mamãe a dele, é claro. PQP, parece quase perfeito. Sonhando com um homem sensível? Cuidado para não cair na conversa de um PQP. Esse é um tipo de camaleão. Pega a pele emprestada de um sujeito realmente sensível só para enganar mulheres incautas. Mestre na simulação, sabe como ninguém fazer o gênero. Não liga a mínima para o futebol. Gosta de filmes românticos. Vive dizendo que se importa com os seus sentimentos. Só que quando você resolve se abrir, descobre que está tudo entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Dá vontade de furar os olhos do desgraçado. Uau! Um animal único. Tem músculos que despertam seus instintos mais primitivos. Não o resiste. Aproveite. UTI, um tanto indefinido. Bonito, inteligente, divertido, solteiro e nem um pouco interessado em avançar o sinal. Abra o olho, pode ser gay. Pérolas do mundo jurídico. Ação de execução em certa comarca de Mato Grosso. O despacho judicial assim determinava. Arquive-se esta execução, porque o exequente foi executado a bala pelo devedor. Avaliação feita por um oficial de justiça. Ponto 1. Crucifixo de madeira, estilo country colonial, marca INRI, sem número de série. Conclusão tirada de um estudo de viabilidade econômica de um empreendimento agropecuário. O investimento é viável, desde que tenha um começo, um meio e uma eternidade. De um relatório elaborado por fiscal da Carteira Agrícola do Banco do Brasil, financiado executou o trabalho braçalmente e animalmente. Do relatório de um perito avaliador com tendência profeta, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe, vai terminar sendo executado pelo banco. Encerramento de laudo judicial, em processo que tramitou na Vara Civil do Fórum João Mendes, SP. Os anexos seguem em separado. Extraído da sentença de ação de desapropriação em comarca do interior de São Paulo, à vista do trabalho apresentado pelo assistente técnico do expropriado, o laudo do perito judicial é de uma pobreza franciscana. Fragmento do laudo de um perito judicial sobre a descrição de uma edificação. Ponto: um barracão com pé direito de 5 metros e pé esquerdo de 4 metros. Frase retirada de um laudo judicial, mais particularmente do capítulo relativo à descrição do imóvel. O imóvel tá uma boneca. Início do relatório de um perito avaliador. Chegando à fazenda do Sr. Pedro Jacaré e em não encontrando o réptil, memorando de justificativa da ausência de um bancário ao trabalho. Referência, cobra. Comunico que faltei ao expediente do dia 14, em virtude de ter sido mordido pela epigrafada. Num processo em Santo André, SP, no qual o advogado requereu a citação pessoal do Dicujus, ou seja, do morto, apareceu o seguinte despacho: para que não se venha alegar cerceamento de direito, venha, em 48 horas improrrogáveis, nova, correta e definitiva emenda à inicial. Eis que o Dicujus encontra-se nos céus ou nos purgatórios, ou ainda nos infernos, não dispondo o juízo de dons mediúnicos para convocá-lo à resposta. Opinião do fiscal da Carteira Agrícola do Banco do Brasil. Desconfio de que o mutuário está com intenção de pagar o débito. Perito tentando dar uma imagem real da topografia de uma área. Era uma ribanceira tão ribanceada que se estivesse chovendo e eu andasse a cavalo e o dito cujo escorregasse, adeus perito. Relato do perito que gosta de ter seu trabalho valorizado. Visitamos um açude nos fundos da fazenda e depois de longos e demorados estudos, constatamos que estava vazio. Relatório sobre a aplicação de financiamento concedido a fazendeiro do interior. As garantias permanecem em perfeito estado de abandono e conservação. Mutuário mantém vida privada na fazenda, sobre dons mediúnicos ou sobrenaturais. Extraída do relatório de um fiscal do Banco do Nordeste, após visita efetuada à propriedade rural de um mutuário que, segundo soube o fiscal, abandonaram o imóvel e montaram um terreiro de macumba nas proximidades da cidade. Achamos difícil o retorno de nosso capital, de vez que o mutuário abandonou as lides agropecuárias.
dedicando-se atualmente às atividades sobrenaturais, onde exerce as altas funções de pai de santo. Uma avaliação realizada por um avaliador leigo, descrevendo bens para penhora em execução. Ponto material é imprestável, mas pode ser utilizado. Susto. Queridos pais, faz 3 meses que estou na universidade e demorei muito para escrever-lhes, mas agora vou colocar as notícias em dia. Antes de continuar, por favor, sentem-se. Não continue lendo esta cartinha antes de se sentarem, ok? Já estou melhor. A fratura e o traumatismo craniano que tive ao pular da janela de meu quarto em chamas, ao chegar aqui, estão praticamente curados. Passei só 2 semanas no hospital. Minha visão está quase normal. E aquelas terríveis dores de cabeça só voltam 1 vez por semana. Como o incêndio foi causado por um descuido meu, teremos de pagar $50.000 para a universidade pelos danos que lhe foram causados. Mas isso não é nada! O importante é que estou vivo! Felizmente, a empregada que trabalha na lavanderia em frente viu tudo. Foi ela quem chamou a ambulância e avisou os bombeiros. Também foi ver-me no hospital e, como não tinha onde ficar, já que meu quarto ficou reduzido a cinzas, teve a gentileza de convidar-me para viver com ela. Na verdade, é um quarto no sótão, mas é muito agradável. Tenho o dobro da minha idade, estamos perdidamente apaixonados e queremos casar. Apesar de não termos fixado a data ainda, espero que seja antes que a gravidez dela fique muito evidente. Pois é, queridos pais, serei papai! Sabendo que sempre quiseram ser avós, tenho certeza de que acolherão muito bem as crianças, são trigêmeas com o mesmo amor e carinho que me deram quando era pequeno. A única coisa que ainda está atrapalhando nossa união é uma pequena infecção que minha noiva pegou e que nos impede de fazer os exames pré-matrimoniais. Eu também, por descuido, acabei infectando-me, mas estou melhor com as doses diárias de penicilina que agora estou tomando. Sei que a receberão com os braços abertos em nossa família. Ela é muito amável e, apesar de não ter estudado, tem muita ambição. Não é da nossa religião, mas tem esperança de que serão tolerantes com ela e que tampouco lhes importará o fato de sua pele ser um pouco mais escura que a nossa. Tenho plena convicção de que a amarão tanto quanto eu. Como ela tem mais ou menos sua idade, mamãe, é certo que se darão muito bem e se divertirão bastante juntas. Como o apartamento onde vivemos é bem pequeno, pretendo voltar para casa com toda a minha nova família. Seus pais, também, são pessoas muito boas. Parece-me que o pai dela foi um marceneiro famoso na aldeia africana de onde vieram. Agora que já sabe de tudo, é preciso dizer-lhes que não ocorreu nenhum incêndio, não tive traumatismo craniano, não estive hospitalizado, não tenho noiva e nem sífilis, e não há nenhuma mulher negra em minha vida. A verdade é que tirei 0 em física, 2 em matemática e 1 em biologia. Quis mostrar-lhes apenas que existem coisas bem piores na vida que notas baixas. Um beijo do filho estudioso de vocês. Vestiburradas. A arquitetura gótica se notabilizou por fazer edifícios verticais. A fé é uma graça através da qual podemos ver o que não vemos. A febre amarela foi trazida da China por Marco Polo. A harpa é uma rosa que toca. A igreja vem perdendo muita clientela. A insônia consiste em dormir ao contrário. A previdência social assegura o direito à enfermidade coletiva. A respiração anaeróbica é a respiração sem ar, que não deve passar de 3 minutos. A Terra é um dos planetas mais conhecidos no mundo. As aves têm na boca um dente chamado bico. As glândulas salivares só trabalham quando a gente tem vontade de cuspir. As múmias tinham um profundo conhecimento de anatomia. É preciso melhorar as indiferenças sociais e promover o saneamento de muitas pessoas. Em Esparta, as crianças que nasciam mortas eram sacrificadas. Lavoisier foi guilhotinado por ter inventado o oxigênio. Lenda é toda a narração em prosa de um tema confuso. Na Grécia, a democracia funcionava muito bem, porque os que não estavam de acordo com ela se envenenavam. O ateísmo é uma religião anônima. O batismo é uma espécie de detergente do pecado original. O calor é a quantidade de calorias armazenadas numa unidade de tempo. O Chile é um país muito alto e magro. O coração é o único órgão que não deixa de funcionar 24 por dia. O nervo óptico transmite ideias luminosas.
O petróleo apareceu há muitos séculos, numa época em que os peixes se afogavam dentro d'água. O sol nos dá luz, calor e turistas. O vento é uma imensa quantidade de ar. Os analfabetos nunca tiveram chance de voltar à escola. Os crustáceos fora d'água respiram como podem. Os egípcios antigos desenvolveram a arte funerária para que os mortos pudessem viver melhor. Os hermafroditas nascem unidos pelo corpo. Péricles foi o principal ditador da democracia grega. Resposta a uma pergunta: não sei. Tiradentes, depois de morto, foi decapitulado. O amante, uma dona de casa recebe seu amante todo dia em sua casa, à tarde, enquanto o marido trabalha. Durante suas safadezas, deixa o filhinho de 9 anos trancado no armário do quarto. Certo dia, o marido chegou em casa e o amante de sua mulher ainda estava lá. Então trancou o amante no armário, junto com o filho. Ficaram lá um tempo, até que o menino falou ao dito cujo: escuro aqui não? Está. Tem uma bola de beisebol. Que legal! Quer comprar lá? Não, meu pai tá lá fora. Quanto quer pela bola? R$25,0. Toma. Uma semana depois, o marido torna a chegar cedo. O amante de sua esposa está na casa dele novamente. O menino e o amante vão para o armário. Eles ficam lá em silêncio, até que o menino fala a peça: escuro aqui não? Está. Tem uma luva de beisebol. Que bom. Quer comprar? O homem, lembrando-se da outra semana: claro. Quanto é? R$75,000. Aqui está. No fim de semana o pai chama o filho: pega a bola e a luva e vamos jogar. Não dá, pai, vendi tudo. Vendeu? Por quanto? R$100,000. Filho, você não pode ficar enganando seus amigos assim. Em lugar algum a gente paga tanto por isso. Vou levá-lo agora ao padre para que se confesse. Chegando à igreja, o menino entra na portinha, ajoelha-se e aguarda a chegada do vigário. Uma janelinha se abre para que o padre possa ouvir. Meu filho, não tema a Deus, confesse-lhe e ele o perdoará. Qual o seu pecado? Escuro aqui não? Não vá começar com essa merda de novo. Constituição do lar. Artigo 1000. A esposa tem o direito de esquentar a barriga no fogão e esfriá-la no tanque. Artigo 12. O desejo do marido é uma ordem. Parágrafo único. É dever da esposa adivinhar e atender todos os desejos do marido. Artigo 13. A esposa tem o direito de expressar sua opinião. No entanto, o marido não é obrigado a ouvi-la. Caso sua opinião seja muito inteligente, o marido, na condição de chefe do lar, assume sua autoria. Artigo 4º. É direito inalienável da esposa proferir a decisão final em todos os assuntos do lar, com o seguinte pronunciamento: sim, senhor. Artigo 5º. Fica expressamente proibido a esposa dormir de hobby, creme, pantufas, touca, brincos, colares, rolinhos e similares, ficando a infratora sujeita aos corretivos impostos pelo marido, de acordo com a gravidade do fato. Artigo 6º. É dever da esposa que trabalhe ou tenha fonte de renda entregar seu salário ao marido, para que ele o administre da melhor maneira que entender. Artigo 7º. Fica estabelecida a figura de cabeça do casal, atribuída de forma indelegável ao marido, que a acumulará com o título de tutor perpétuo da esposa. Artigo 8º. Ficam garantidas 2 noites e uma manhã livre por semana para o marido jogar futebol, beber com os amigos ou exercer qualquer outra atividade exigida por sua condição de macho. Artigo 9º. Com o fim de preservar a tranquilidade do lar, fica a esposa proibida de ter ataques histéricos, chiliques nervosos e outras frescuras, assim como gritar durante a surra semanal. Artigo 10º. A partir da promulgação desta Constituição, a esposa passará a ser chamada de patroa, mulher ou minha véia. Parágrafo único. É facultado à esposa tratar o marido por você, quando por este autorizado e exclusivamente no recesso do lar. Artigo 11º. Ficam as esposas relegadas à condição de sexo frágil e membro inferior do gênero humano. Artigo 12º. São direitos inalienáveis das esposas não ter direito a nada, não reclamar dos direitos que têm e não reclamar dos direitos que não têm. Artigo 13º. Esta Constituição
entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 14º. Revogam-se as disposições em contrário. Judas da era moderna. Jesus, muito preocupado, chama seus discípulos para uma reunião de emergência, dado o alto consumo de drogas na terra. Depois de muito pensar, chegam à conclusão de que o melhor a fazer para enfrentar o problema é provar a droga a eles mesmos e depois tomar as medidas adequadas. Decidem que uma comissão de discípulos desceria ao mundo e recolheria diferentes tipos de droga. Executa-se a operação secreta e 2 dias depois começam a regressar os emissários. Jesus os espera na porta do céu, quando chega o primeiro discípulo. Quem é? Paulo. Jesus abre a porta. O que traz, Paulo? Haxixe de Marrocos. Muito bem, filho. Entra. Quem é? Marcos. O que traz, Marcos? Marijuana da Colômbia. Muito bem, filho. Entra. Quem é? Mateus. O que traz, Mateus? Cocaína da Bolívia. Muito bem, filho. Entra. Quem é? João. Jesus abre a porta e pergunta-lhe: e você, o que traz, João? Crack de Nova York. Muito bem, filho. Entra. Quem é? Lucas. O que traz, Lucas? Speeds de Amsterdã. Muito bem, filho. Entra. Quem é? Judas. Jesus abre a porta. O que traz, Judas? A polícia. Todos contra a parede. Tortura chinesa. Um homem perdeu-se no meio da China. Passou 3 meses dormindo em cavernas e comendo plantas, passando frio e fome. Um belo dia avistou, no alto de um monte, uma enorme casa chinesa. Correu em sua direção e bateu na porta. Abriu-a um senhor chinês de longas barbas brancas, que perguntou o que o esfarrapado rapaz desejava. Estou há mais de 3 meses perdido pelos campos, dormindo em cavernas frias e comendo plantas. Por favor, gostaria de uma cama limpa, um lugar para banhar-me e um prato de comida decente. Acho-me muito cansado e faminto. O velho chinês ponderou-lhe: ofereço-lhe um quarto limpo, um banheiro, roupas limpas e uma nobre refeição. A única condição é que não faça nada à minha neta. Claro, o senhor realmente é um homem bom. Se acontecer alguma coisa à minha neta, sofrerá as 3 piores torturas chinesas. O senhor pode ficar tranquilo. Então o rapaz tomou seu banho, vestiu suas novas roupas e desceu para jantar. Foi sentar à mesa, olhar para a jovem neta do velho avô chinês e apaixonar-se. Além de ser maravilhosa, sentiu que o interesse era mútuo. Paixão à primeira vista, pensou em silêncio. Há 3 meses não vejo uma mulher, e com certeza essa noite valerá qualquer sacrifício, mesmo com essas 3 piores torturas chinesas. Ao escurecer, foi ao quarto da jovem e teve a noite mais incrível de sua vida. Quando acordou, sentiu um grande peso sobre seu corpo. Abriu os olhos e viu uma enorme pedra sobre seu peito. Nela estava escrito: primeira grande tortura chinesa, grande pedra sobre o peito. Bem, se for assim, tudo bem. Ergueu a pedra e conseguiu lançá-la pela janela próxima à cama. Foi quando viu uma linha amarrada à pedra. Na outra face da pedra estava escrito: segunda grande tortura chinesa, pedra amarrada ao testículo esquerdo. Desesperado com a situação, o rapaz atirou-se pela janela atrás da pedra. Foi quando viu escrito na terceira face da pedra: terceira grande tortura chinesa, testículo direito amarrado ao pé da cama. O prefeito. Certa vez, um prefeito pouco esperto, de uma cidade do interior, pediu a um funcionário seu, Jarbas, para comprar alimentos para uma escola da cidade. Ao chegar a Ceasa, em Porto Alegre, Jarbas olhou a lista de compras e percebeu algo estranho: 20 calos de cal. Ao ver aquilo, notou que não conseguiria carregar tudo no seu carro. Resolveu, então, retornar à cidade e pegar uma caminhonete da prefeitura. Quando estava saindo, o próprio prefeito ouviu e, meio pasmo, perguntou-lhe: aonde vai com essa caminhonete? Ora, prefeito, como é que o senhor quer que carregue 20 cal de cal no meu carro? Ah, Jarbas, desculpe-me, não é cal, é que esqueci de colocar a cobrinha no C, é sal. Mais tarde, ao comprar os alimentos, notou que não tinha dinheiro suficiente para pagar por eles. Resolveu voltar à cidade e pedir um cheque ao prefeito.
Senhor prefeito, preciso de um cheque para pagar os alimentos. Aí está o cheque, preencha-o. Senhor prefeito, preciso de R, 60, 0. Como é que se escreve 60? Com S, SS, C, C, SC. Ah, sei lá. Vamos fazer o seguinte, vou dar-lhe 70 e você fica com 10 de troco. No outro dia, esse mesmo prefeito resolveu visitar o governador. Ao chegar ao Palácio Piratini, foi parado na porta, pela segurança. Aonde o senhor pensa que vai? Vou visitar o governador. Sou prefeito de uma cidade lá do interior. Mas, agora, não pode. O governador está numa reunião com o pessoal que veio de Brasília. E daí? Sou muito mais importante do que eles. Por quê? Porque vim de BMW, ora. Na audiência com o governador, disse-lhe que o principal problema da sua cidade era a falta de calçamento e o excesso de buracos nas ruas. Diante disso, o governador resolveu liberar a verba para asfaltar as ruas daquela cidade, mas com uma condição: senhor prefeito, não espalha. Um mês depois, quem fosse àquela cidade ainda poderia ver todo o asfalto amontoado num canto, enquanto as ruas continuavam esburacadas. Humor inteligente, trocadilho, armarinho, vento proveniente do mar. Aspirado, carta de baralho completamente maluca, assaltante. Um A, que salta, barganhar, receber um botequim de herança. Bimestre, mestre em 2 artes marciais. Biscoito, fazer sexo 2 vezes. Caçador, pessoa que procura sentir dor. Cerveja é o sonho de toda revista. Cleptomaníaco, mania por Eric Clapton. Coitado, pessoa vítima de coito. Conversão, papo prolongado. Coordenada, que não tem cor. Democracia, sistema de governo do inferno. Desviado, 10 homossexuais. Detergente, ato de prender seres humanos. Determine, prender a namorada de Mickey Mouse. Diabetes, as dançarinas do diabo, edifício. Antônimo de é fácil. Eficiência, estudo das propriedades da letra F. Entreguei e está cercado de homossexuais. Estouro, boi que sofreu operação de mudança de sexo. Expedidor, mendigo que mudou de classe social. Halogênio, forma de cumprimentar pessoas muito inteligentes. Homossexual, sabão em pó para lavar as partes íntimas. Ministério, aparelho de som de dimensões muito reduzidas. Padrão, padrão muito alto. Presidiário, aquele que é preso diariamente. Ratificar, tornar-se um rato. Testículo, texto pequeno. Tripulante, especialista em salto triplo. Unção, erro de concordância verbal. O certo seria um E. Viaduto, local por onde circulam homossexuais. Violentamente, caiu com lentidão. Volátil, avisar o tio que você vai lá. Definições esdrúxulas. Advogado, uma pessoa que escreve um documento de 10 palavras e o chama sumário. Amiga, amigo, disse da pessoa do sexo oposto que tem esse não sei que elimina toda a intenção de querer deitar-se com ela, ele. Amor, palavra de 4 letras, 2 vogais, 2 consoantes e 2 idiotas. Arquiteto, disse do sujeito que não foi suficientemente macho para ser engenheiro nem suficientemente bom para ser designer. Candidato, a pessoa que obtém dinheiro dos ricos e voto dos pobres para proteger um do outro. Today is full moon, so I tried to take some picture and videos. Computador, máquina inventada para resolver problemas que ainda não existiam antes da sua criação. Confiança, via livre que se dá a uma pessoa para que cometa uma série de besteiras. Consultor, alguém que tira o relógio do seu pulso, lhe diz a hora e lhe cobra pela informação. Dançar, a frustração vertical de um desejo horizontal. Diplomata, quem lhe diz vá à merda de um modo tão educado que ainda fica agradecido a ele. Exame oral, prova para conseguir um estágio na Casa Branca. Físico quântico, um homem cego em um quarto escuro procurando por um gato preto que não tá lá. Futebol, com quem toda mulher se casa sem saber. Indiferença, atitude que adota uma mulher diante de um homem que não lhe interessa e que é interpretada por ele como ela está se fazendo de difícil. Inflação, ter de viver pagando os preços do ano que vem com o salário do ano passado.
Língua, órgão sexual que alguns degenerados usam para falar. Ninfomaníaca, termo com o qual um homem define uma mulher que deseja fazer sexo mais que ele. Psicólogo, aquele que olha todas as demais pessoas quando uma mulher atraente entra na sala. Trabalho em equipe, possibilidade de jogar a culpa nos outros, questões fundamentais de direito. Analogia é a ciência que estuda a vida das anas. A aplicação das normas jurídicas no espaço ocorre quando há julgamento na Lua. A esposa que se recusa à obrigação de dar é inadimplente. A marcha processual tem câmbio manual ou automático. Bens móveis são os fabricados em marcenarias. Cabe relaxamento de prisão nos casos de prisão de ventre. Contrato bilateral é aquele celebrado entre Cafu e Roberto Carlos. Direito penal é aquele que trata das relações entre aves. Dizer que gato preto dá azar é preconceito racial? Enfiar o dedo na tomada de pressa dá choque? Leis concretas são aquelas elaboradas por pedreiros? Levar a secretária eletrônica para a cama é assédio sexual? O filho do bispo Edir Macedo será um herdeiro universal? O infanticídio ocorre quando uma mãe dá para seu filho uma Fanta envenenada? Pessoas de má fé são aquelas que não acreditam em Deus? Podemos dizer que a vida processual é cheia de altos e baixos? Qual a capital do Estado Civil? Quando uma prostituta usa uma camisinha durante o ato sexual, podemos dizer que ocorreu uma legítima defesa putativa? Quantos quilos por dia emagrece um casal que optou pelo regime parcial? Quem é canhoto pode prestar vestibular para direito. Tem algum direito a mulher em trabalho de parto sem carteira assinada? Testamento cerrado é aquele em que os filhos herdam dos pais algumas fazendas no interior de Goiás e Mato Grosso. Esperteza, estavam duas freirinhas, ao anoitecer, caminhando pelas ruas de uma cidade, em direção ao convento, quando perceberam que estavam sendo seguidas por um tipo grandalhão e mal encarado. Irmã, estamos sendo seguidas! Impressão sua. Vamos dobrar esta esquina para nos certificarmos. Dobraram a esquina e a figura atrás delas. Que vamos fazer? Andar um pouco mais. E o cara seguindo as duas, já babando. Irmã, tive uma ideia. Vamos virar na próxima rua e correr uma para cada lado. Quem chegar primeiro ao convento pede socorro. E assim o fizeram. Ao chegarem à esquina, dispararam em direções opostas. Uma delas conseguiu chegar ao convento e, ofegante, contou às outras freiras o ocorrido. Todas ficaram apavoradas e já iam chamar a polícia quando aparece a outra freirinha, toda suada. O que houve? Saí correndo e o homem veio atrás de mim. E aí, chegou um momento que eu virei uma rua e dei de cara com um beco sem saída. Tentei voltar, mas o tarado já havia chegado. Meu Deus! E depois, ele me olhou com uma cara de louco, sorrindo. Então ri também e levantei o hábito até o pescoço. E o que ele fez? Abaixou as calças até os pés. E daí que mulher de saia levantada corre muito mais que homem de calça abaixada, né? Filosofia no futebol? Nem que tivesse 2 pulmões alcançaria essa bola. Braddock, amigo de Romário, reclamando de um passe longo. Tenho o maior orgulho de jogar na terra onde Cristo nasceu. Cláudio Miro, ex-jogador do Internacional de Porto Alegre, RS, ao chegar a Belém, PA, para disputar uma partida contra o Paysandu pelo Brasileirão de 1972. A partir de agora, meu coração tem uma cor só: rubro-negro. Fabão, zagueiro baiano, ao chegar para jogar no Flamengo, no México é que é bom. Lá a gente recebe semanalmente de 15 em 15 dias. Ferreira, jogador de futebol, ex-ponta esquerda do Santos. Quando o jogo tá a 1000, minha naftalina sobe. Que interessante, aqui no Japão só tem carro importado, referindo-se aos Toyotas e Mitsubishis. Clássico é clássico e vice-versa. Jardel, jogador de futebol, ex-atacante do Vasco, Grêmio e da seleção brasileira. Meu clube estava à beira do precipício, mas tomou a decisão correta, deu um passo à frente. João Pinto, jogador de futebol do Benfica de Portugal. A moto vou vender e o rádio vou dar para minha tia. Josimar, ex-lateral direito do Botafogo, ao responder a um repórter o que iria fazer com o motorádio que ganhou como prêmio por ter sido eleito o melhor jogador da partida. Jogador tem que ser completo como o pato, que é um bicho aquático e gramático. O difícil, como vocês sabem, não é fácil.
Vicente Mateus, ex-presidente do Corinthians, já falecido. Eu desconcordo com o que você disse.